Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gustavo Vanck, administrador de empresas, técnico em segurança do trabalho, consultor e auditor interno dos sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Fiz essa apresentação para quem é novo, para você que é novo aqui no canal e não me conhece ainda. O meu propósito com este canal é ajudá-lo, ajudá-la dentro do seu ambiente de trabalho, tornando as situações, as instruções, os procedimentos, os requisitos legais mais fáceis e mais práticos para o seu dia a dia. E dentro desta facilidade de tornar isso mais fácil e mais prático, hoje eu quero conversar com você sobre o novo texto de uma norma regulamentadora correlacionada à segurança do trabalho. Então, aproveite o vídeo para a gente fazer esse bate-papo bacana, você melhorar o seu conhecimento e implantar dentro do seu dia a dia. Fique no vídeo até o final para você ver o quanto, ou melhor, vamos conversar com aquilo que você está assistindo ao longo do vídeo. Muito bem, nós estamos vivendo aí desde 2019, mais ou menos, uma série de mudanças dentro das normas regulamentadoras e elas vêm se estendendo ao longo deste período. E nesta norma que eu quero conversar com vocês não é diferente. Vamos falar de equipamento de proteção individual, norma que foi mudada recentemente e que vai entrar em vigor daqui 180 dias, mais ou menos ali para o começo ou para metade do primeiro semestre de 2023, mas que é extremamente importante. Por que que eu falo isso? Equipamentos de proteção individual são essenciais para as atividades dos trabalhadores de maneira segura e que não afete a saúde. Obviamente, a gente não se cansa de falar, e aqui eu vou reforçar com vocês, o EPI é o último recurso dentro da hierarquia das medidas de controle. Devemos aí pensar em proteção coletiva, devemos pensar em sinalização, mudança de layout, substituição de equipamentos, medidas de engenharia. Caso nenhum deles resolva esse risco de maneira eficaz, aí sim adotamos o EPI como solução. E muitas das vezes precisamos pensar que o EPI ele não é algo definitivo, e sim temporário. Então, vou disponibilizar o EPI de forma temporária para que aquele risco, para que aquele agente de risco seja eliminado. Muito bem, mas não temos como fugir, né? Tanto é que para isso foi elaborado, foi instituída uma norma regulamentadora que fala justamente de equipamentos de proteção individual. E ela foi atualizada. Então vamos dar uma olhadinha nessa norma, o que que ela tem de nova, o que que ela tem de novo e o que que nós podemos aí discutir sobre isso com essa norma. Trazendo aqui para vocês aquilo que todas as normas trazem, né? A sua publicação e depois aí ao longo dos anos as suas modificações. E a última agora foi dia 28 de julho de 2012. Então, seguindo aí as diretrizes aí do ENIT, ela vai entrar em vigência a partir do sexto mês dessa data. Então, julho aí, provavelmente aí no final do ano de 2022, ela entra em vigência. Como eu sempre digo para vocês e disse aí em algum dos vídeos aí que a gente fala sobre norma, nós tivemos umas mudanças na estrutura da norma, né? Então aí nós temos um sumário, onde vai trazer algumas situações, alguns itens, ou traz os itens desta norma, e aqui nós devemos observar a mesma situação. Então, hoje eu tenho um sumário. O que que esse sumário vai trazer para mim? Todos os itens que a norma está tratando. E eu quero trazer aqui para vocês algumas situações de diferença dentro dessa NR. Primeiro, nós temos um anexo
que fala de equipamentos de proteção individual, ou seja, uma lista de equipamentos. E um item da norma que fala sobre certificado de aprovação. Acho que são alguns itens que estão mais em evidência dentro de todos esses itens que nós temos aqui. Lógico, não dá para a gente conversar sobre todos os itens da norma, afinal de contas, é uma norma que, se você for tratar item por item, ela vai ficar extensa, o vídeo vai ficar extenso, e não é esse o objetivo, a gente atacar pontos principais aí dentro desta norma para que você possa atuar de uma maneira mais efetiva. Lógico, dentro de outros vídeos a gente pode tratar desses outros assuntos para que fique mais fácil para você atuar depois, né? Para que você possa aplicar dentro da sua empresa. Mas o objetivo hoje é simplesmente a gente falar desses itens que eu achei mais importante e falar um pouquinho sobre eles e tratar deles de uma maneira mais efetiva. Então, seguindo aí, passar rapidamente aí campo de aplicação, disposições gerais, comercialização e utilização, responsabilidade da organização. Então, a organização continua aí com a sua responsabilidade em orientar e em treinar o empregado com relação à utilização dos seus EPIs, fornecer gratuitamente e em perfeito estado de utilização, adequados à funcionalidade, conforme as normas aí, registrar, exigir seu uso, enfim, tudo isso já meio que aí compatível com o que tinha antes. A seleção do EPI, aqui um ponto importante, a seleção do EPI deve ser registrada podendo integrar ou ser referenciada no programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, estamos lá, temos a nossa referência dentro do PGR, não podemos esquecer disso. Treinamentos, então, as informações, descrição do equipamento, risco ocupacional, restrições de limitação, manutenção, substituição, que também já estava descrito, responsabilidade do fabricante, certificado de aprovação. E aqui vem de forma bem clara, com um item da norma, que os EPIs devem ter o seu certificado de aprovação e os procedimentos para emissão são estabelecidos em regulamentos emitidos pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança do trabalho. O CA concedido ao EPI tem validade vinculada ao prazo de avaliação da conformidade em regulamento emitido, deve ser comercializado somente os EPIs com CA válido e após adquirido, o fornecimento do EPI deve observar as condições de armazenamento, prazo de validade do equipamento informados pelo fabricante ou importador. Veja a importância do certificado de aprovação deste EPI. Então, estava escrito isso no texto anterior da NR6, dentro dos seus subitens. Aqui, neste novo texto, ele ganha relevância, onde ele ganha destaque como sendo um item da norma regulamentadora e reforça que os certificados de aprovação serão emitidos por órgão competente em matéria de saúde e segurança do trabalho. Não é qualquer órgão que vai emitir o CA. Ele tem que ser competente, ele tem que estar atrelado, seja a BNT, seja em metro, tudo isso olhando para estes ensaios, para este certificado de aprovação, lógico, correspondente ao EPI que nós estamos comentando, que nós estamos falando, que nós estamos utilizando. Então, o cinto paraquedista tem as suas normas e eles vão ser ensaiados e o certificado vai ser aprovado conforme as normas que estão referentes àquele equipamento de proteção individual. Então ganha destaque, ganha importância o certificado de aprovação. Não que não existisse antes, sempre existiu e isso é fato. Mas hoje eu tenho um destaque para ele. Olha, tem um item da norma regulamentadora que fala exclusivamente de
certificado de aprovação. E o outro item que eu queria trazer para vocês, que é o nosso anexo do que fala. Ele continua aqui, né? Todo EPI deve apresentar características indeléveis, legíveis, visíveis. Na impossibilidade de cumprir, o item 6.9.3 deve ser autorizada de forma alternativa à gravação. É vedada a cessão o uso do CA emitido a determinado fabricante ou importador para que outro fabricante utilize. Então, algumas a adaptação do EPI para uso por pessoa com deficiência, feito pelo fabricante. Então, são outros itens aqui. Importante ressaltar isso, né? A adaptação do EPI para uso por pessoa com deficiência, feito pelo fabricante ou importador detentor do CA, prevista no 681. Não invalida o certificado já emitido, sendo desnecessária a emissão de novo CA. Então, alguns itens aí que a gente precisa olhar para o certificado de aprovação. E aqui, a lista de equipamentos de proteção individual. Uma lista onde não tem referência com o CA, não tem referência com o certificado de aprovação, mas a norma traz para a gente agora uma lista que não existia antes. Quais são os EPIs que a gente tem? Né? De forma genérica, quais são os EPIs que podem ser ou que vão ser comercializados. E aqui ele vai trazer de forma separada, de forma de itens e subitens, através aí desta lista. Então, EPI para proteção para a cabeça, então tem capacete, capuz, balaclava, EPI para os olhos, óculos, proteção facial, EPI para proteção auditiva, o protetor, proteção respiratória, e por aí vai toda a lista com com as suas descrições de cada um deles. EPI para proteção de tronco, ele entra com vestimenta, então vestimenta para proteção de tronco contra gases térmicos, contra agentes térmicos, mecânicos, químicos, radiação ionizante, contra a umidade, e precipitação pluviométrica. Então veja como ficou importante, como ficou evidente aí os EPIs que nós temos à disposição para os nossos trabalhadores e como que eles estão separados dentro de tudo, dentro das atividades que são executadas dentro da organização. Veja quanto isso é importante, veja quanto isso é significante. Por quê? Dentro daquilo que a gente entende como EPI, a norma relaciona quais são os focos e qual é o foco dos EPIs e como que a gente direciona isso dentro da organização. Isso aqui é um pouquinho do que o novo texto da NR6 traz para a gente. Vou futuramente trazer mais discussões sobre este tema, sobre esta norma regulamentadora, conforme vai passando o tempo, para a gente poder aprofundar e aplicar e melhorar o nosso dia a dia. Hoje eu fico por aqui, evidenciando esses itens da NR6, trazendo um pouquinho dessa norma tão importante. E deixe seu comentário, né? O que você está achando desse novo texto da NR6, o que você tem para contribuir para que a gente possa aí formar um consenso, entender melhor, interpretar melhor essa norma dentro das nossas atividades e dentro da realidade de cada um de nós. Eu fico por aqui, te deixo um grande abraço e te espero no próximo vídeo para a gente continuar esse bate-papo importante para facilitar o seu dia a dia.